Mais um blend de informações aqui no canal Café do Setorista e nós vamos falar do 8,5, isso mesmo. O Silvinho disse que o Mantuano é falso 9, é um 8,5. E nós vamos falar desse 8,5 que está chateado no Corinthians, hein? Vamos falar também sobre Fábio Carille, ele disse que saiu pelas portas da frente no Timão. Será? Nós vamos falar sobre os bastidores de Carille, o reencontro dele com o Corinthians. Tem também João Vitor no Benfica, será que isso pode acontecer? E o Varanda está de volta, muitos bastidores, tudo isso nesse vídeo. Eu sou o Samir Carvalho, deixe o seu like, se inscreva no canal, ative as notificações e vem tomar um café comigo. Antes de falarmos dos bastidores do Corinthians e do Santos nesse vídeo, eu quero dizer que esse vídeo ele tem o apoio do jornal Diário do Litoral, o nosso querido DL. E você pode assistir esse vídeo aqui e tantos outros no diariodolitoral.com.br, um dos sites mais acessados da Baixada Santista. Esse vídeo também tem o apoio do Rei do Café, onde você encontra um dos melhores cafés do Brasil, porque o Rei do Café só trabalha com café de alta qualidade, 100% arábica, gourmet, café especial, tá certo? Peça o seu pelo delivery reidocafé.com.br. Vamos começar falando de Fábio Carille, que volta à Neoquímica Arena para enfrentar o Corinthians. Ele que tem muitos títulos no Corinthians, são 8 títulos como auxiliar, mais 4 títulos como treinador, inclusive campeão brasileiro de 2017. Teve uma passagem muito boa pelo Timão e ele falou, após a vitória do Santos contra a Chapecoense, sobre o seu reencontro com o Corinthians no próximo domingo. Eu não senti muita firmeza quando ele disse que vai ser tudo bem, não. Ele falou que saiu pelas portas da frente, mas disse o seguinte: vamos esperar para ver como é que vai ser esse clima lá na Neoquímica Arena, porque ele não conseguiu confirmar se ele vai ser ovacionado, se ele vai ser bem recebido pela torcida, enfim. O Carille ficou com o pé atrás, até porque a última passagem dele no Corinthians não foi nada boa. Aliás, a última matéria que eu escrevi sobre Fábio Carille no Corinthians em 2019 pelo UOL, o título era o seguinte: Carille esqueceu a humildade na Arábia. Todos os departamentos do clube estavam insatisfeitos com o treinador, considerando ele um cara chato, considerando ele um camarada arrogante, considerando ele um camarada que não ouvia mais ninguém. Muita gente dizia que lá no Corinthians que existia um Carille antes e depois da Arábia Saudita. Isso era unanimidade em todos os departamentos de futebol, diretoria, no elenco. Ele teve problema com os jogadores, acabou expondo jovens em entrevistas coletivas, outros jogadores também. Enfim, um dia antes dele ser demitido, eu havia revelado com exclusividade no UOL que ele havia perdido o grupo e seria demitido com derrota para o Flamengo no estádio do Maracanã, e foi o que aconteceu no dia seguinte. O Carille, inclusive, até soltou uma nota oficial contra mim, dizendo que a minha matéria era mentirosa. Aliás, ele me chamou de mentiroso, não só a matéria naquela nota. Eu achei que foi uma nota extremamente desnecessária, mas não guardo rancor nenhum, chateação. Eu estou muito acostumado com isso e até gosto disso, porque depois eu vejo as coisas acontecerem e Deus acaba nos honrando. E foi o que aconteceu. A mentira durou menos de 24 horas. Quando eu dei que ele havia perdido o grupo e ia cair no dia seguinte, ele caiu logo após a derrota para o Flamengo. Então, ele saiu pelas portas da frente? Não considero isso, tá? Isso só na cabeça dele. Tem muita gente hoje no Corinthians que não gosta do Carille. Tem fontes que me chamam para falar ainda sobre o Carille. Eu não acredito muito em porta na frente, né? Que ele saiu pelas portas da frente, porque a situação dele lá com diretoria, enfim, com o ambiente que ele deixou no Corinthians em 2019, sem falar os resultados, um futebol extremamente reativo, uma retranca demasiada. O Carille, para mim, inclusive contra o Santos, fez uma das piores apresentações que eu vi na história do Corinthians. Foi naquele jogo em que o Corinthians se classificou nos pênaltis no Pacaembu, na semifinal do Campeonato Paulista, onde ele foi amassado pelo time do técnico Jorge Sampaoli. O Corinthians não é que não conseguia passar do meio campo, o Corinthians não conseguia sair da sua área. Foi uma coisa horrível realmente e fez escola, né? O Silvinho
É uma escola Carille, é uma escola que já vem de muito tempo aí no Corinthians, e nós vamos ter um clássico aí que tem que tomar cuidado para a bola não ficar parada no meio campo e ninguém querer a bola, porque são dois treinadores que jogam atrás da linha da bola, gostam da retranca. Eu conversei com meu amigo Caio Couto, treinador, comentarista na Baixada Santista, ele vai estar conosco amanhã no Café na Mesa às 9 da manhã, e ele disse o seguinte, que o Carille continua extremamente retranqueiro, fez isso contra a Chapecoense, aí o resultado vem, né? Ganhou da Chapecoense em casa, mas foi extremamente retranqueiro contra a própria Chapecoense na Vila Belmiro. Claro que o Santos tem tomado poucos gols, também ficou vários jogos sem marcar, o Carille continua assim um baita de um retranqueiro. Ele saiu pelas portas da frente? Não saiu, muita gente não gosta do Carille até hoje no Corinthians. O ex-presidente do Corinthians, André Sanches, deu uma entrevista, né, que acabou dizendo que se falasse algumas coisas o Carille nunca mais voltava no Corinthians. Enfim, a situação do Carille não é isso não, ele sabe disso. Eu senti o desconforto dele respondendo sobre o retorno no Corinthians, os títulos, claro, ninguém vai tirar, mas não gosto da maneira como ele vê futebol. Eu acho que é até incoerente você não gostar do Silvinho e gostar do Carille, porque é muito parecido. Ah, mas o Carille é um pouquinho menos retranqueiro? Não sei. Vamos ver domingo, né, na Neoquímica Arena. Enfim, deixe seu comentário aqui embaixo. O que você acha de Fábio Carille? É melhor que o Silvinho? É pior que o Silvinho? É retranqueiro? Saiu pelas portas da frente, como ele diz mesmo? Enfim, comenta aqui embaixo. Nós vamos seguir falando muito de Corinthians e Santos nesse vídeo. Falando agora de Varanda, o Rodrigo Varanda voltou, hein? O Corinthians pediu o retorno do jogador que estava emprestado ao São Bernardo até o início do próximo ano e agora ele volta para disputar a Copa São Paulo de Futebol Júnior. O Corinthians acertou em cheio. O Varanda, para quem não sabe, ele sai do Sub-17 do Corinthians e vai direto para o profissional para jogar numa posição que ele nunca atuou, que foi jogar numa segunda linha de 4, marcando o lateral com Wagner Mancini. Nunca teve oportunidade de jogar próximo da área. Quando teve essa oportunidade, aliás, foi entrando no decorrer da partida no clássico contra o Palmeiras e marcou um belo gol. Eu acredito que o Varanda ainda merece chances no Corinthians e pode inclusive dar um retorno ao timão. O Varanda volta para disputar a Copa São Paulo, ele nunca jogou no Sub-20 do Corinthians, agora ele volta para o Sub-20, vai ter a chance dele na equipe Sub-20 do timão e disputar a Copa São Paulo. Quem sabe ele faz aí uma grande Copa São Paulo, pode voltar ao profissional, ser vendido lá na frente e dar muito lucro para o Corinthians ainda. Vocês sabem que eu tenho essa opinião, que o Corinthians deveria apostar mais no Varanda. Fui contra, inclusive, ao empréstimo para o São Bernardo, mas agora, para mim, o Corinthians age corretamente em pedir no Varanda de volta para que ele dispute a Copa São Paulo. Vamos aguardar para ver agora o desempenho do Varanda. Para mim, acertou o Corinthians em impedir o retorno do jogador. Comenta aqui embaixo o que você acha de Rodrigo Varanda na Copa São Paulo de Futebol Júnior. E o João Vitor? Vai para o Benfica? Existe alguma coisa? Existe proposta do melhor zagueiro do futebol brasileiro? Os números estão aí e comprovam. Nem precisa de número para ver como esse menino joga bola. Ontem contra o Flamengo, quantas vezes ele antecipou, quantas vezes ele recuperou a bola, os desarmes, as saídas, a velocidade. Ele ganhava do Michael na velocidade, ganhava do Bruno Henrique. É um baita de um jogador. É o melhor zagueiro do futebol brasileiro, na minha opinião. Agora, especula-se que o Benfica quer contratar o João Vitor, porque perdeu o Lucas Veríssimo lesionado. O Lucas Veríssimo, que é outro grande zagueiro também. Enfim, existe alguma coisa? Que me passaram que não. Não existe nada, não existe proposta, não existe conversa. Não chegou nada do Benfica para o Corinthians. Não chegou nada do Benfica para os representantes do João Vitor. Não chegou nada, nem para um lado nem para o outro. Então não existe nada. Ah, existe um interesse, uma sondagem, gente. Precisamos parar com isso. Sondagem? Os clubes europeus sondam todo mundo. Ah, o Gabriel Pereira recebeu sondagem do Benfica. Claro, o Benfica sonda o Gabriel Pereira, sonda o Yuri Alberto, todo mundo, entendeu? A questão é quando tem proposta. O Gabriel Pereira, por exemplo, recebeu uma proposta, né? Trouxe os números para vocês do Atlético de Madrid. Isso sim é uma informação concreta. Agora, não existe nada. Hoje não existe nada em relação a Benfica e João Vitor, tá? Tenho fontes
que me confirmaram isso. Não chegou nada em nenhum dos lados. Eu fui averiguar para trazer informação na temperatura certa para vocês. Se vai pintar alguma coisa lá na frente, né? Aí é outra história e a gente vai acompanhando o caso. Mas hoje eu garanto para vocês, fiquem tranquilos, que João Vitor continua como zagueiro do Corinthians para a próxima temporada. Encerrando esse vídeo para falar do 8,5. Rapaz, quem foi aquilo? O Silvinho, na entrevista, primeiro ele falou que armou o time da maneira mais ofensiva possível. Se tratando dele, acho que ele foi até honesto. Sinceramente, eu acho que é o máximo que ele consegue. Ser ofensivo daquele jeito, acho que é o máximo que ele consegue numa partida de futebol. Agora, ele vem para explicar que o Mantuan não é falso 9. Ele vem e fala que o Mantuan é um 8,5. Ah, aí não dá, né? 8,5, aí não dá, aí acabou a coletiva. 8,5? O que seria um 8,5, hein? Não deu para acreditar nessa colocação do Silvinho. E eu quero dizer que o 8,5 Mantuan tá chateado. O meu amigo Leonardo Martins, que é radialista, ele tem falado comigo e tem fontes ali próximas ao Mantuan e me disse que o Mantuan, inclusive, pensa em deixar o Corinthians na próxima temporada se o Silvinho continuar, porque ele não tem oportunidades com o Silvinho de maneira alguma. Esqueceram que ele é meia, tá? Ele não é 8,5 nem 9, ele é um meia. Para de palhaçada, para de inventar, sabe? Esse futebolzinho moderno Nutella também já encheu o saco. O jogador é meia atacante. Ele joga por dentro como atacante, ele pode jogar como o Luan, pode jogar como ele pode jogar no meio campo por dentro, pode jogar como segundo atacante, pode fazer a função de falso 9. Eu só não vejo o Mantuan atuando pelos lados com velocidade, mas tá arriscado ainda ele pegar o Mantuan e fazer igual ele faz com o Vitinho, né? Em vez de colocar o Adson, ele coloca o Vitinho, não dá para entender nada, tá? Contestei isso ontem bastante já no pós-jogo. Enfim, o Mantuan não é 8,5, tá? O Mantuan tá chateado com tudo isso, tá arriscado o Corinthians perder o jogador, poderia estar valorizado para vender. Daqui a pouco, quando eles perceberem que o Mantuan é bom, eles vão perceber, sabe quando? Quando faltar 3 meses para encerrar o contrato dele. Aí ele vira titular absoluto, a renovação vai travar, vira aquela novela e a culpa sempre é do jogador, né? Porque o Gabriel Pereira estava numa lista de dispensa. Todo mundo sabe, eu sei, você sabe, o mundo sabe que o Mantuan é bom jogador. Não, mas quando o Silvinho descobrir, nossa, ele lançou o Mantuan. Lançou nada, rapaz, não lança nada. Porque demora tanto, demorou um turno para tirar o Jô. O Jô ficou poucos jogos na reserva, já voltou. Demorou um turno para tirar o Gabriel, que já voltou e tem feito um monte de bobagem, o nosso falso 5. Enfim, ele tem delay para tudo. Ele tem delay para tudo que ele vai fazer, tem delay. Por isso que eu falei que o Fábio Santos ia ser titular contra o Flamengo. Ele não tem coragem de tirar o Piton, ele não tem coragem, desculpa, de tirar o Fábio Santos e colocar o Piton no jogo contra o Flamengo no Maracanã. Ele não tem bala na agulha para isso. O Silvinho não tem. Ele é o cara mais medroso que eu já vi como treinador, tá? Ele e o Carille estão assim, ó, mas ainda ele é pior que o Carille, tá? Em questão de medo, de perder um jogo, tá? Então, domingo vai ser um jogo muito interessante, né? Silvinho e Carille, duas escolas muito parecidas, né? Para não falar idênticas, vão se enfrentar na Neoquímica Arena. Agora, toma cuidado, hein? Que o Mantuan tá insatisfeito. Tem muita gente já falando do Silvinho lá no Corinthians. Hoje no Café da Fiel eu vou trazer bastidores, tá? Da situação do Silvinho no Corinthians. Não percam, às 18 horas, Café da Fiel, o programa que mais cresce no YouTube que fala de Corinthians. De segunda a sexta-feira, às 18 horas, temos o Café da Fiel. Aguardo você na audiência do nosso querido programa aí que só fala de Timão, tá certo? Não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Estamos chegando aí, caminhando, né, a 60 mil inscritos. Já passamos aí de 52 mil inscritos, 52k. Eu conto com a sua inscrição, não esquece, hein, tá certo? E não se esqueça também de dar uma olhada no clube de membros do Café do Setorista. São 4 planos, seja membro do canal, o link tá aqui na descrição. Os planos são cafezinho, café, cafezão e café especial, tá certo? Os 2 últimos planos dá direito a você participar de um Mesa Redonda comigo, Café na Mesa. Lembrando que amanhã tem Café na Mesa, às 9 da manhã, vou estar com o Caio Couto, treinador, comentarista, para a gente falar muito do duelo Carille e Silvinho, Santos e Corinthians, Corinthians e Santos, tá certo? Um forte abraço, até o próximo vídeo, valeu!